Olá, meus amores, sejam todos bem-vindos ao meu canal Despertar da Consciência. Este é um canal que vai te ajudar a despertar o seu eu superior, sua centelha divina. Fique com mais essa palestra do Mestre Neville Goddard, A Causa Oculta. Palestra de 28 de março de 1969. O sonho da vida se desenvolve neste nível, bem como em um nível superior. Neste nível vemos as coisas acontecerem e são dadas razões para guerras e revoluções, bem como as causas geológicas para as convulsões da natureza. Mas não conhecemos e não podemos perceber sua causa oculta, pois ela está na imaginação do homem. Todas as coisas nascem, não das causas ostensivas às quais são atribuídas, mas daquilo que está oculto à própria maravilhosa imaginação humana do homem. Na edição de abril do Atlantic Monthly, há um artigo do general David M. Chope, comandante aposentado do Corpo de Fuzileiros Navais. Neste artigo, ele afirma que há uma elite ambiciosa de oficiais de alto escalão que estão transformando este país em uma nação militarista e agressiva. Eles estão promovendo a guerra na crença de que por meio dela receberão as promoções e a glória que desejam e não podem alcançar servindo em um exército em tempos de paz. Eles sonham com uma guerra que podem comandar em glória. Onde? Em sua própria imaginação humana maravilhosa, a causa oculta de toda a vida. A imaginação pode ser usada infernalmente como esses homens estão fazendo ou em direção ao reino dos céus. Isso é feito pensando em um amigo e ouvindo contar suas boas novas. Você pode ver sua expressão facial mudar enquanto ele fala com você. Você pode vê-lo ficar ereto, vestindo roupas das quais ele se orgulha, enquanto você sente a emoção de sua mudança. E se você acreditar que o que está vendo agora é real, pode relaxar sabendo que um dia seu amigo se conformará com o que você fez em sua imaginação. Você sabe que pode pegar esse mesmo indivíduo e ouvi-lo lhe contar uma notícia triste. Você pode vê-lo sujo e envergonhado, e ele se conformará com aquela imagem que você criou em sua imaginação. Seu poder criativo, que é Cristo, pode ser usado infernalmente ou de maneira celestial. Seu uso fica a seu critério. O general Chope afirmou que nosso envolvimento no Vietnã foi resultado direto da ambição de um grupo de elite de oficiais de alta patente que preferem a guerra à paz, a fim de receber glória e prestígio em seu campo escolhido. Você e eu estamos agora sobrecarregados com a enorme tarefa de continuar seu esforço, que começou na imaginação de um pequeno grupo de homens. Os profetas e poetas, inspirados pela mesma voz, nos disseram isso ao longo dos séculos. Yeats disse: nunca terei certeza de que não foi alguma mulher pisando no lagar que iniciou essa sutil mudança na mente dos homens. Ou a paixão, pela qual tantos países foram mortos à espada, não começou na mente de algum pobre pastorzinho, iluminando seus olhos por um momento antes de seguir seu caminho. Yeats, quem sabe quem está pisando no lagar esta noite? Quem sabe o que uma pessoa em confinamento solitário está imaginando? Ele está usando esse único poder no universo de maneira infernal ou feliz. Espero que você use sua imaginação no estado de bem-aventurança, pois o mundo exterior está vivo por causa desse poder oculto dentro de você. Eu sei que um homem, imaginando intensamente, pode influenciar milhões. Ele pode agir por meio de muitos homens e falar com muitas vozes. Este pequeno grupo de homens, imaginando suas promoções, está influenciando milhões e movendo-se através de inúmeros homens em direção ao seu objetivo. Aqueles que cobrem seus trajes com medalhas, como os Saiyans e os Hitlers do mundo, estão demonstrando sua completa incompreensão do poder da imaginação de Deus. Peço-lhe que acredite em mim, pois estou falando do nível de quem despertou do sonho da vida. Eu experimentei as Escrituras e sei que é uma história verdadeira do começo ao fim. O Evangelho nos fala de um padrão que se repete em todos, pois todo filho nascido de mulher tem dentro de si um eu ancestral, um ser celestial que o sustenta. Este é aquele que disse: eu nunca vou te deixar ou te abandonar. Uma criança está viva porque um filho de Deus, que é a emanação daquele eu ancestral, está nela. É-nos dito que os limites foram estabelecidos para os povos da terra de acordo com o número dos filhos de Deus. Você recebeu o dom da consciência por causa do Filho imortal do seu ancestral que nunca o abandonará, nem na eternidade. Vê quão precioso você é aos olhos daquele que é o poder dos poderes. Agora, não use mal esse poder, mas use-o apenas no amor. Cada pessoa que você conhece, independentemente de seu pigmento de pele, a nação por trás dela,
ou a chamada seita a qual ela está associada, está viva porque seu ser ancestral que não tem começo nem fim está por trás de sua máscara, como ele está por trás sua. Aquele está levando através das experiências necessárias para torná-lo um consigo mesmo, assim como você ancestral está levando você através das experiências necessárias para torná-lo um consigo mesmo. Eventualmente, você e ele retornarão àquele ser que o enviou em primeiro lugar. Esse é o seu destino. Agora, nos evangelhos nos é dito que o Cristo ressuscitado se voltou para seus apóstolos e disse: há aqueles que estão aqui que não provarão a morte até que vejam o reino de Deus. Estudiosos afirmam que esta profecia falhou porque eles não sabem o que ou onde é o reino de Deus. Não é um reino, mas um corpo. E não está lá fora, mas dentro. Se, como Lucas nos diz, o reino dos céus está dentro de você, quem saberia que você entrou nele senão você mesmo? E se você contasse aos seus amigos e não fosse o que eles esperavam, eles acreditariam em você? Não. Eles continuariam alegando que a promessa não foi cumprida, mas eu digo que as promessas de Deus não serão quebradas. Há alguns aqui que não provarão a morte antes de entrarem no reino de Deus. O reino, estando dentro, é penetrado quando a cortina se abre. Só então você pode ver o sangue de seu ser ancestral que morreu para se tornar como você é. O reconhecimento faz com que você se funda com ele, e erguendo-se como uma serpente de fogo, você entra naquele santo sepulcro onde o drama começou. Mateus sabia que os violentos tomavam o santo sepulcro à força. A palavra traduzida como violento, aqui significa vida, pressionar-se, encontrar um lugar dentro. A vida está no sangue. Contemplando o sangue do próprio Deus, você se funde com ele e se torna a própria vida. O Pai, tendo vida em si mesmo, concedeu a você sua emanação para ser a própria vida. Tornando-se um com seu ser ancestral, você não é mais emanação, mas a divindade através da qual a emanação ocorreu. Portanto, a afirmação é verdadeira. Há alguns aqui que não provarão a morte antes de entrar no reino de Deus. Mas os únicos que o conhecerão são aqueles que o experimentam. Isso continua para todo o sempre. Se você está procurando o reino de Deus do lado de fora, procurará em vão, pois o reino está dentro e não se pode entrar de fora. Em seu capítulo 16, Mateus afirma que eles verão o Filho do Homem entrando em seu reino, mas no capítulo 9 de Marcos e Lucas, é chamado de Reino de Deus. Agora, depois de fazer a declaração de que alguns que estão aqui não provarão a morte antes de entrarem no reino de Deus, Pedro, Tiago e João são levados a um alto monte onde seu semblante está completamente alterado diante deles. Você pode pensar que isso aconteceu do lado de fora, mas acontece dentro. Os evangelistas tomaram essa aparência de ressurreição e a registraram como ministério externo de Jesus, assim como quando lhe conto o que aconteceu em mim eu falo externamente, ainda assim as 3 pessoas que testemunharam minha transformação apareceram dentro. Recentemente, uma senhora escreveu contando que se viu em uma gaiola, observando 3 homens gravados em ouro e uma mulher segurando um bebê. Este é um prenúncio perfeito. Os 3 apareceram pela primeira vez a Abraão no livro do Gênesis, e foram confirmados na segunda carta de Pedro, onde ele se lembra de quando Pedro, Tiago e João foram formados para testemunhar a majestade daquele que nasceu. Sempre são 3. A jaula em que esta senhora se encontrava é o Santo Sepulcro, seu crânio mortal onde o drama começou e onde chega ao seu cumprimento. Ela viu o sinal de seu nascimento próximo de cima, na forma de uma mulher segurando uma criança e as 3 testemunhas deste evento. Ela, a emanação de seu ser ancestral, despertará nessa jaula para retornar ao seu ser ancestral, aprimorada ao se tornar um com seu eu celestial. Enquanto neste mundo de César, aparentemente desapegado e perdido, você não está, pois sua imaginação humana é um poder maravilhoso. É seu para usar com amor, ou tão desamorosamente quanto aqueles homens fizeram com seus sonhos de guerra, a fim de obter uma pequena medalha e ser promovido. E daí se eles fizerem? Eventualmente, todos eles serão enterrados e, 2 gerações depois, ninguém saberá que eles existiram. Nossos cemitérios estão repletos de monumentos para aqueles que se consideravam tão importantes, mas ninguém se lembra de quem eles eram. Então eu digo: o que importa se você é dono do mundo e perde sua vida? Eu os exorto a buscar o reino de Deus, pois quando você o faz, você chega a um poder desconhecido para o homem mortal.
Todas as bombas atômicas do mundo não se comparam ao poder que você está destinado a herdar. Você possuirá um poder que pode acalmar o mundo. Mas você nunca conhecerá esse poder sem amor. Com esse poder, irrestrito, você ainda seria uma nação, enfrentaria seus habitantes em direção ao oceano e colocaria na mente a ideia de entrar nele. Então, quando você liberar esse poder, todos eles marcharão para o oceano. Mas você nunca conhecerá um poder maior do que conhece o amor. O poder conhecido pelo homem terreno não é nada comparado ao poder do amor. Com esse poder você pode parar o processo de pensamento de outra pessoa, mudá-lo completamente, e quando você permitir que essa energia flua mais uma vez, ela se moverá em uma direção diferente. Quando a encarnação da razão perguntou ao Senhor ressuscitado: Você não sabe que eu tenho o poder de crucificá-lo e o poder de libertá-lo? A imaginação respondeu: Você não tem poder sobre mim se não lhe for dado de cima. Imagine saber que você tem esse tipo de poder. Você veio para desempenhar um papel chamado homem, e quando tiver experimentado, desempenhará o papel chamado Jesus Cristo. Sua peça acontece no céu, que está dentro. E quando você contar sua história, aqueles que ouvirem suas palavras do lado de fora acreditarão ou não acreditarão em você, e você não terá poder para persuadi-los do contrário. Aqueles que não acreditam sentam na escuridão, respirando guerra como registrado no Atlantic Monthly deste mês. Embora os salários desses homens venham dos bolsos dos civis, eles estão acreditando que nosso país é uma nação militarista e agressiva, mas eu lhe digo que o seu ancestral, chamado Filho de Deus, derramou seu sangue por você, para que você tenha vida em si mesmo. Eu sei, pois quando meu corpo foi rasgado em dois de cima a baixo, eu vi aquele sangue de Deus como meu próprio maravilhoso eu ancestral. Eu sou uma extensão desse eu, não de outro, pois isso implicaria que havia um poder criativo maior do que eu. Eu vi este corpo de amor. Eu usava quando nos abraçamos. Voltarei a ele e o usarei para sempre quando deixar este corpo de morte pela última vez. Então não seremos dois, pois eu, uma extensão de mim mesmo, voltarei a mim mesmo, acrescentando a glória de Deus, sua luminosidade e translucidez, dando-lhe maior poder criativo em razão do papel que fiz, chamado Neville. Exorto-vos a usar a vossa imaginação amorosamente em nome de todos e a acreditar na realidade dos vossos actos imaginários. Se você tem um amigo que gostaria de ter um emprego remunerado, ouça com atenção até ouvir a voz dele falar sobre sua nova posição. Sinta a mão dele apertar a sua. Veja o sorriso em seus lábios. Use todos os sentidos que você puder trazer para a cena imaginária. Persista até sentir a emoção da realidade, então largue-a e deixe que a cena se cumpra do lado de fora. Dizem-nos que o reino dos céus é como um grão de mostarda. Seu ato imaginal criado para seu amigo no reino dos céus é essa semente. Não pegue para ver se está crescendo, apenas deixe-o em paz, e ele crescerá e florescerá como um fato sólido em seu mundo. Então você terá encontrado esta causa oculta dentro de você chamada Cristo. Cristo, o poder e a sabedoria de Deus, está em você como seu próprio e maravilhoso ser eterno. Ele nunca te deixará ou te abandonará, como nos disse no capítulo 13 de Hebreus. Se, por acaso, um dia você for arrastado para um estado desagradável e passar pelo inferno, lembre-se, existe aquilo em você que não o deixará nem o abandonará. E se você conhece esse princípio, pode se desprender do estado e ele desaparecerá, à medida que você passar para um estado mais desejável. Realmente não há nada de novo sob o sol. O que foi registrado recentemente no Atlantic Monthly é o mesmo que foi registrado em Gênesis como o primeiro ato assustador, quando Caim matou seu irmão Abel. Esse mesmo ato está ocorrendo repetidas vezes, e se um homem sabe como se desapegar, não precisa ser puxado para esse estado. Enquanto estava no exército me disseram que eu não poderia sair, mas ousei presumir que estava fora. Agi, em minha imaginação, como agiria se tivesse liberdade para ir e vir como quisesse. Eu persisti nessa suposição por 9 dias. Então aquele que primeiro negou meu pedido concedeu minha liberdade, e naquele dia fui dispensado com honra. As pessoas planejam uma depressão para ganho pessoal. Há aqueles que vendem a descoberto para um ganho pessoal. Todo tipo de coisa é feita para ser conhecido como bilionário, no entanto, com o tempo, eles morrem, para deixar seus bilhões para aqueles que nem conseguem lembrar seus nomes. Deixando esta pequena parte do tempo,
aquele que aqui era conhecido como bilionário, passa para outra parte do tempo para mais uma vez buscar sua fortuna. Portanto, as palavras são verdadeiras, há alguns aqui que não provarão a morte. Posso lhe dizer, ninguém pode deixar esta terra até que desperte, porque a terra não termina no ponto em que os sentidos deixam de registrá-la. Quando você se livrar de sua pequena vestimenta, você ainda estará nesta terra em um corpo como aquele que você deixou para trás, apenas jovem, vital e maravilhoso, mas seu ambiente mudará. Você pode deixar este mundo um bilionário para encontrar-se engraxando sapatos, se esse for o seu destino a cumprir. Seu ser ancestral sabe o que será necessário para tecer a semelhança de si mesmo, pois você deve ser perfeito como ele é perfeito. Você não será levado ao fim até que possa realmente se sobrepor à imagem dele e se encaixar perfeitamente. Então você é um. Ninguém nunca deixa esta idade de morte até que ele desperte. Esta terra se estende por um período de tempo muito além da pontuação de 3 e 10. O mundo continua terrestre, com todas as suas lutas. Continuamos a nos casar e a morrer, a conhecer a doença e a saúde, a tristeza e a alegria, assim como fazemos aqui, à medida que passamos de uma pequena parte do tempo para outra e depois para outra, até que aos olhos de nosso eu ancestral somos. Tão ele é. Então você vê que essa afirmação é verdadeira, há aqueles que estão aqui que não provarão a morte. Os apóstolos que são chamados não provarão a morte. Nenhum poder pode varrê-los desta seção do tempo, até que eles subam por aquela estrada em espiral até o sepulcro onde seu drama começou. Nenhum olho mortal pode ver o reino dos céus, e não pode ser adentrado de fora, mas deve ser tomado violentamente. Isso eu sei por experiência. Quando subi, foi com tanta força que senti uma pressão tremenda na minha cabeça onde fui pressionado, um pouco à esquerda do centro. Eu tentei o meu melhor para ir além, mas não consegui. Estava tão lotado que me apertei direto no reino como um mural vivo, tendo entrado nele com uma força semelhante à violência. Eu agora cumpri o capítulo 11 do livro de Mateus. O reino dos céus é tomado pela violência e os violentos o conquistam pela força. A velhice da lei e da promessa até João Batista está atrás de nós agora. Não há necessidade de fazer violência contra seu corpo para entrar no reino. Nenhuma dieta ou supressão dos impulsos normais da vida o fará entrar. Somente quando você for um com seu eu eterno, para que possa se sobrepor a ele e se encaixar perfeitamente, você se verá dividido em dois para ser absorvido pela vida do ser quem te manteve vivo aqui como algo do lado de fora, como uma esponja. Você se torna um com ela. Então, tendo vida em si mesmo, você retornará ao seu crânio onde o sonho começou, chegando com tanta força que sua cabeça reverbera como um trovão. Mas, sabendo que há pessoas neste mundo que tramam e planejam a violência, não tente compensar, antes trama e planeja coisas de amor e carinho. Eu lhe digo, você é um ser imortal. Você era o Filho de Deus muito antes de o universo existir. Foi você quem o trouxe à tona para este grande experimento. Você é um raio do ser que realmente é, um com aquele que o está irradiando. E ele não o abandonará, mas continuará a colocá-lo no caminho enquanto ele o molda à sua semelhança. Então ele recebe para si todas as experiências pelas quais você passou, e é realçado e glorificado por elas. Ele é afligido como você é afligido. Ele sofre como você sofre, e quando você retorna você e eles são um, pois o ser que irradia é um com o raio. Me leve a sério. Saiba o que você quer e depois afirme que você tem. Conte a um amigo sobre isso e sinta o entusiasmo dele por você. Convença-se de que o que você está imaginando é verdade. Acredite em sua realidade, e ela se tornará um fato objetivo neste nível, eu prometo a você. Então, quando a imagem estiver perfeita, você retornará ao seu eu ancestral, e o tempo não será mais necessário entre o ato imaginário e o fato. Existem muitos níveis, um nível aqui, um nível de sonho e um nível de vigília do espírito, onde cada pensamento é um fato e é conhecido. A partir desse nível você retorna através de várias barreiras para este, o nível mais baixo, onde tudo está completamente concentrado e limitado nessas pequenas vestimentas de carne. Aqui somos escravos de nossos corpos mortais, servindo-os de manhã, ao meio-dia e à noite enquanto os alimentamos, vestimos e abrigamos. Quando você alimenta seu corpo, você deve assimilar o que ele come. Então você deve eliminar seus resíduos e cuidar dele.
Toda criança nascida de mulher é escrava do corpo que veste. Não há escravidão comparável à escravidão do corpo. Se eu fosse escravo de alguém que me comprou e devo alimentá-lo e vesti-lo, embora ele tenha milhões e eu não tenha nada, ele é tão escravo de seu corpo quanto eu sou do meu, pois somente ele deve assimilar e eliminar para si mesmo. Não importa quantos escravos ele tenha, ele não pode ordenar que eles executem as funções de seu corpo para ele. Ele deve realizá-los todos para si mesmo. Todo aquele que vem a este mundo torna-se escravo do corpo que veste. Nos é dito em Filipenses: ele se esvaziou de tudo o que era seu e tornou-se obediente até a morte, e morte de cruz. Quando Deus veio aqui, ele se viu escravo e nasceu à semelhança dos homens, entrando assim na escravidão. E não posso conceber nenhuma escravidão comparável à escravidão do corpo. Imagine só, você deve lavá-lo, depilá-lo, banhá-lo e fazer tudo por ele. E quando começa a se desgastar, você deve comprar óculos para os olhos, dentes postiços, aparelhos auditivos e transplantes de coração para citar apenas alguns. Você deve continuar a remendá-lo enquanto permanece seu escravo até o fim. Você conhece alguma forma maior de escravidão? Enquanto em nossa adolescência e 20 anos nunca pensamos que nosso corpo pode envelhecer e se desgastar, mas um dia viramos um pequeno canto do tempo e isso se torna tão óbvio. Embora o corpo se desgaste e fique cada vez mais fraco, você ainda é seu escravo. Não consigo conceber maior escravidão. Mas tente viver uma vida nobre, pois você é mortal e não pode morrer. Aquele que te irradia nunca na eternidade te abandonará. Ele não poderia, pois você e ele são um, e quando você voltar de sua jornada, você estará com aquele que o irradiou, assim como você estava antes da jornada começar. Agora vamos entrar no silêncio. Espero que você tenha gostado. Se gostou, deixe seu like e se inscreva no canal. Gratidão. Até o próximo vídeo.